Sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Meu nome é Cláudio Farag e as nossas aulas serão sobre a disciplina Direito Previdenciário. Vamos estudar o direito previdenciário desde a sua origem histórica, da sua base constitucional e vamos responder as suas dúvidas. Vamos ter várias participações especiais para que o direito previdenciário possa ser visto na sua ênfase prática. E nós não podemos deixar de indicar o nosso e-mail saberdireito@stf.gov.br. Participe do Saber Direito e vamos fazer várias perguntas e discutir a disciplina Direito Previdenciário. Vamos falar sobre o direito previdenciário na sua visão histórica. Vamos começar com a visão histórica do direito previdenciário. E faço uma pergunta. Qual será a melhor previdência social? Telespectador, alunos, qual será a melhor previdência social? Um grande amigo fala que é termos muitos filhos. Por quê? Se você tem 10, 15 filhos, como tínhamos antigamente, com certeza você estará amparado na sua previdência social. Isso nos reporta, então, a Roma, no qual nós tínhamos o chamado pater familiae. Então, a previdência social de hoje que nós temos, ela tem origem histórica em Roma, com a visão de que a família deveria proteger-nos na velhice, na doença. Agora, a partir do momento que a sociedade evoluiu de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, nós passamos a ter uma dificuldade de termos essa visão de uma previdência social ancorada unicamente na família. Nessa evolução histórica inicial, nós temos a ideia do mutualismo das corporações de ofício. Então evoluímos um pouco daquela visão de que a família seria a única responsável e os colegas de trabalho passaram a ter essa visão e essa indicação de proteção mútua. Por isso que nós temos a questão do mutualismo. Ainda hoje nós temos alguns indícios de que foi mantido isso, como por exemplo as próprias cooperativas. São pessoas que se reúnem dentro da sua profissão, podemos ter as cooperativas de trabalho, que a legislação previdenciária ampara, e temos essa visão do mutualismo. Agora, o marco fundamental, todos acham que foi a Revolução Industrial. Sim, a Revolução Industrial, de fato, ela tem uma relevância grande, porque a sociedade deixou de ser rural para ser urbana. Mas a previdência social, como nós temos hoje, na visão de que o Estado tem que contribuir, a pessoa tem que contribuir e a empresa tem que contribuir, começou na Alemanha, em 1883. Ou seja, apesar da Revolução Industrial ter sido na Inglaterra, a previdência social, a seguridade social, eu vou explicar a diferença entre elas, começou na Alemanha. Agora, vamos fazer uma pequena ponderação dentro ainda dessa origem histórica, que é fundamental. Sem essa visão de origem histórica, nós não vamos conseguir ter o nosso momento atual. A Constituição do México, em 1917, trouxe a Seguridade Social, a Previdência Social, para um status de direito constitucional. Então, hoje, no Brasil, nós temos a Previdência Social, a Seguridade Social, resguardada, amparada como direito fundamental, como direito constitucional. Nós tivemos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que trouxe definitivamente a aposentadoria, o salário família, o salário maternidade, como direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, como direitos humanos, e é claro, quando incorporados no corpo constitucional, passando a ser direito fundamental. No Brasil, caso tenhamos uma pergunta capciosa, vão dizer que o primeiro marco da Previdência Social foi a Lei Eloy Chaves, em 1923. Falsa resposta. Primeiro marco foi no Império, na Guerra do Paraguai, quando nós tivemos à época, proteção previdenciária aos militares. Em 1923, nós tivemos a Lei Eloy Chaves, que era uma lei restrita aos ferroviários, que deu essa visão de previdência social. Naquela época, se você, por acaso, perguntar
para o seu pai, para o seu avô, para alguém que tenha um pouco mais de vivência histórica, ele vai se lembrar de alguns nomes que você pode, em qualquer lugar do Brasil, conhecer, por exemplo, o conjunto habitacional do IAPI, IAPC, IAPTEC. Eram institutos de previdência firmados por categoria profissional, ou seja, comerciários de um lado, industriários de outro. Aí começou a crise. Caros telespectadores, caros alunos, a previdência social, a partir do momento que eu tenho uma quantidade maior de pessoas usufruindo e menos pessoas contribuindo, vai entrar em crise. A partir do momento que todos se aposentam antes de uma certa idade, vai entrar em crise. A previdência é sempre lucrativa no início. Por quê? Se formos pensar, nós aqui, telespectadores, os alunos, e montarmos uma previdência, os alunos principalmente jovens, contribuindo, no início, teremos apenas flores, recursos. Mas dentro em breve, a previdência começará a cumprir o seu papel. Qual o seu papel? Proteger. Proteger. Sim, contra que eventos? Alguns eventos, o principal evento certo, a morte, a invalidez, que é o evento incerto. A própria maternidade, que é algo muito bom, mas que tem um peso sobre a Previdência Social. A velhice, que é certa, mas que tem um peso na Previdência Social. Aquele modelo de previdência faliu. E nós criamos, o Brasil criou, em 1960, uma sigla que todos conhecem, uma sigla que muitos não gostam, uma sigla que ainda é sinônimo de algo que não funciona, chamado INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, que surgiu a partir da fusão dos institutos das categorias profissionais. Industriários, comerciários tiveram a oportunidade de ter a sua previdência, mas infelizmente, por uma série de questões, não deu certo. E criaram o Instituto Nacional de Previdência Social. Em 1971, nós passamos a ter o chamado FUNRURAL, que era a Previdência dos Trabalhadores Rurais. E nós tivemos, em 77, a criação do SIMPAS, em 1977, criando alguns nomes que os senhores já ouviram falar. O INPS foi mantido, foi criado IAPAS, INAMPS, ou seja, só tinha direito à saúde antes da Constituição quem era filiado ao INPS. O INAMPS prestava saúde para quem era filiado ao INPS. Tivemos a LBA, na área de assistência social. Tivemos a SEMI, Central Única de Medicamentos. E nós tivemos, em 1988, com a Constituição, uma nova ordem constitucional. Precisamos, então, verificar a nova ordem constitucional. Nem tão nova, estamos fazendo quase 20 anos, mas essa nova indicação da Seguridade Social. Esse agora é o tema. Seguridade Social na Constituição. Eu permito uma pequena brincadeira, falando que Seguridade Social é tecla SAP. Não tem a tecla SAP do seu televisor? Só que o nosso SAP aqui é Saúde, Assistência e Previdência. Saúde, Assistência e Previdência. Seguridade Social é Saúde, Assistência e Previdência. E nós temos diferenças fundamentais para todos nós. Nós precisamos discutir a saúde, assistência e previdência. Eu chamo aqui um VT sobre amparo social. Vamos lá então. Meu nome é Matheus, eu quero saber o que é amparo assistencial. Bem, vamos responder a pergunta do senhor Matheus, com a sua participação. Uma pergunta importantíssima para todo cidadão. Saber o conceito da assistência social. A assistência social tem um detalhe fundamental. Ela não depende de contribuição. Mas a assistência social, ela cuida unicamente das pessoas que não conseguem ter a sua subsistência
mantida por si ou por sua família. Então, veja que a assistência social, ela não é feita para manter aquela qualidade de vida, ou seja, os bens e o patrimônio que a pessoa tinha. É unicamente para atender a palavra subsistência. Tanto que o requisito para recebê-la, em termos de condição financeira, é muito restrito. Ainda assim, mais de 5 milhões de pessoas no país recebem esse benefício. Esse benefício assistencial é de um salário mínimo e recebe todo aquele que tem a renda per capita da família menor que 1/4 do salário mínimo. Ou seja, pega-se o salário mínimo, divide-se por 4, se a renda for menor, a renda per capita, a pessoa tem direito, desde que a pessoa tenha alguns requisitos. Vamos ver os requisitos. Primeiro, deficiência física, ou seja, uma necessidade especial. Qualquer tipo de necessidade que não dê para aquela pessoa condições de manter a sua subsistência. Se a pessoa tiver alguma necessidade especial e conseguir trabalhar, conseguir se manter, o Estado, todos nós, não vamos ter o dever de cuidar dessa pessoa. E os idosos acima de 65 anos. Cuidado que o Estatuto do Idoso, ele reduziu a idade para 65 anos. Pequeno detalhe, vou chamar um detalhe super importante quando se fala de direito aos idosos. O conceito de idoso, regra geral, é a partir de 60 anos. Agora, para assistência social, a partir de 65 anos. Então, cuidado com esse detalhe, telespectador, alunos, que a noção de idoso, o conceito de idoso, para fins legais, ele muda dentro da assistência social. Voltando na pergunta do Matheus. O amparo assistencial ou renda mensal vitalícia é um benefício assistencial que não requer contribuição, pago àquele que não tenha condições de se manter ou não tenha mantido por sua família, tenha alguma limitação física ou seja idoso. Com que idade? 65 anos para cima. Nós temos ainda, seguindo, que verificar o conceito e a ideia de saúde. A saúde, ela é universal e independe de contribuição. O caso mais notório, mais corriqueiro, é qualquer pessoa que mesmo pagando plano de saúde privado, sofra um acidente de carro, ela tem direito ao hospital público. Mesmo uma pessoa que tenha muitos recursos, uma pessoa rica, ela tem direito à saúde. Porque a ideia da saúde, colocada a partir do artigo 196 da Constituição, e lá no artigo 200, que regula o SUS, é a ideia de universalidade. Não há necessidade de uma vinculação com a Previdência, de um cartão especial. Todos nós temos direito à saúde. Claro que essa escolha do Constituinte traz um peso para as finanças públicas. Requer uma atenção maior. Pode até não parecer verdade o que eu vou falar, mas o nosso modelo, não estou dizendo a questão da humanização, atendimento, os recursos. O modelo de saúde é um modelo invejado por outros países. Nem todo país tem essa gratuidade de políticas de saúde. Tanto que é comum, ouvimos dizer, que pessoas de países limítrofes vêm até o Brasil para participar das campanhas de vacinação, que são um exemplo claro de política de saúde, aberto a todos. Então nós temos que ter, caros alunos, essa visão crítica, que por mais que critiquemos o nosso dia a dia na Seguridade Social, não podemos deixar de valorizar essa escolha, que é uma saúde gratuita e universal. Voltamos para o nosso tema fundamental, a Previdência Social. A Previdência Social é contributiva, em linguagem simples. Só
recebe quem paga. E você, eu, os nossos alunos, todos vamos receber proporcionalmente a nossa contribuição. Claro, um salário mínimo, em que pese a Constituição diga que ele deve garantir uma série de proteções, ele é um valor pequeno. Mas, se você, se eu, se nós contribuímos com um salário mínimo, nós receberemos um salário mínimo. Isso aí fica claro que se nós queremos ter uma aposentadoria melhor, ou, como eu falei inicialmente, tenhamos muitos filhos, porque se nós temos 10 filhos, pelo menos 3 filhos terão condição financeira de nos ajudar. Um vai pagar o aluguel, o outro vai pagar o remédio, o outro vai dar um amparo. Como isso está cada vez mais difícil, em face dessa visão moderna que nós temos da nossa economia, do próprio mundo, nós temos que poupar. Previdência social, desculpe a expressão, não cai do céu. É algo que depende necessariamente de sacrifício no momento atual. É aquela velha fábula da cigarra e da formiga. A previdência social, todos nós somos formiguinhas, mas formiguinhas solidárias. Ou seja, nós estamos guardando não necessariamente para nós estamos guardando para todos. Quem tem mais vai contribuir para si e para outros. Dessa forma, nós entramos num novo tema. O tema será agora princípios da Seguridade Social. No artigo 194, parágrafo único. Gente, vamos voltar à nossa ideia dos princípios da Seguridade Social. E, é claro, vamos perguntar para um dos nossos alunos, um voluntário, que queira nos dar a ideia do que é mais importante, valor ou princípio. Princípio, na verdade, em que pese algumas discussões, o valor ele está antes dos próprios princípios. Tanto que nós temos os valores da República Federativa do Brasil. E o princípio, na verdade, ele pode ser sopesado, enquanto o valor é algo que está além, ele é formador dos princípios. Mas a ideia de princípio, que pese que a posição do nosso aluno aqui tenha respaldo, cabe nós nos indicarmos que a Previdência Social, lá no texto constitucional, ela fala de objetivos. Então, a nossa carta chama os princípios da Seguridade Social como objetivos. E isso é fundamental. E nós temos princípios expressos, ou seja, escritos na Constituição, e princípios implícitos. Um princípio implícito da Seguridade Social, da saúde, assistência e previdência, é a ideia de solidariedade. Por incrível que pareça, eu não pago previdência apenas para mim. Eu pago para o senhor, para a senhora, para os nossos alunos. O senhor não paga previdência apenas para o senhor. O senhor paga para o seu vizinho. O senhor paga para todo o país. Nós pagamos porque o benefício indireto desse bem-estar social é algo maravilhoso e fundamental. E foi uma escolha muito difícil, mas séria e sábia que o Constituinte fez. Agora, dentro da literalidade da Constituição, ou seja, no que está escrito de forma objetiva e simples, nós temos princípios em 3 áreas. Vamos indicar quais são as 3 áreas da Seguridade Social. Nós temos uma área da Seguridade Social que é a administração. Qualquer um dos senhores aqui já ouviu falar do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é excelente para nós discutirmos a administração. A administração, o que eu brinco, se você pegar a letra D como forma de memorizar isso aí, ela é a 4ª letra do alfabeto. Ou seja, a administração é descentralizada.
Os municípios têm função administrativa na área de saúde, porque é descentralizada. União, estados e municípios. Ela é democrática. Nós temos a participação paritária de 4 grupos. 4 grupos. Governo. Em qualquer área da Seguridade Social, teremos representantes do governo, das empresas, dos trabalhadores e dos aposentados. Ou seja, o modelo de gestão não é unicamente a vontade do governo. O governo precisa sentar à mesa e discutir qual o melhor caminho para a Seguridade Social. Então, a administração, se você verificar, por exemplo, Conselho de Contribuinte, Conselho de Recurso da Previdência Social, Conselho Nacional da Assistência Social, as comissões tripartites e bipartites na área de saúde, nós teremos participação paritária. Isso é uma mudança, uma evolução que a Constituição trouxe. Ou seja, certos temas, antes de serem decididos, têm que ser debatidos com o usuário da saúde, com os aposentados, com aqueles que estão fazendo uso da assistência social. Nós temos princípios quanto ao custeio. Lembrando que custeio é pagamento. Como eu falei, previdência especificamente, ela é contributiva. Não há dúvida. Só recebe aposentadoria quem contribui. Quem não contribui, como a pergunta que foi feita no início da nossa aula, nós teremos a possibilidade de termos um benefício assistencial de um salário mínimo. Mas a previdência, ela tem que ser custeada. E será custeada de forma que tenha diversidade da base de financiamento. Aproveito aqui para dar alguns exemplos dessa ampla base de financiamento. Importadores contribuem para a Previdência. Trabalhadores contribuem. Estados, municípios e a União contribuem. As empresas contribuem sob folha de salário. Todo empregado, quando recebe salário, além da contribuição dele, a empresa tem uma contribuição de 20%. Para termos uma ideia simples, o empregado que ganha, por exemplo, R$1.000 por mês, a empresa deve recolher R$200 para a Previdência, 20%. Quando a empresa tem lucro, ela paga uma contribuição social sobre o lucro. Tem algo muito interessante, quando nós jogamos na loteria, nós também estamos contribuindo para a Seguridade Social. Por quê? Os chamados concursos de prognósticos, que é o nome que a Constituição dá, nada mais é do que os jogos, eles repassam valores para a Seguridade Social. Perceberam, então, que a Seguridade Social ela é cara e ela precisa ter uma grande base de financiamento. Temos que discutir aqui, necessariamente, que os aposentados do serviço público, acima de certo valor, contribuem. Agora, do chamado regime geral, aquelas pessoas aposentadas pelo INSS, que eu vou falar mais à frente, esses aposentados, eles não contribuem. E temos que falar agora dos princípios dos benefícios. Os princípios dos benefícios, eles têm algo fundamental no nosso país, que é a igualdade entre urbanos e rurais. Urbanos e rurais têm igualdade. Temos que ter uma irredutibilidade para manter o valor real. Ou seja, não pode reduzir, por exemplo, de 100 para 99, que aí seria uma redução nominal. E ainda assim, a cada ano, nós devemos ter um aumento. Todas as aposentadorias sofrem reajustamento anualmente. É claro que a ideia da Constituição e a prática
sempre teremos discussões jurídicas, discussões filosóficas e teremos angústias, dúvidas. Mas a verdade é que a ideia da Constituição é aumento anual para manter o poder aquisitivo, o poder de compra. Temos ainda uma universalidade de todos os benefícios e seletividade. Dentre todas as possibilidades, nós temos que selecionar a melhor. Aí eu chamo aqui os nossos alunos a relembrar o princípio da reserva do possível. Alguém se arrisca? É um tema que aparentemente é um tema apenas ligado ao direito constitucional, mas está ligado também à Seguridade Social, que é um direito fundamental de segunda geração. O Estado tem o dever de fazer a saúde, mas ele está limitado àquilo que é possível. Exemplo diuturno: ações judiciais para a compra de medicamentos. Nós já vimos algumas discussões que o Estado brasileiro ele tem que escolher entre qual medicamento que funciona, qual medicamento será pago. E nesse momento, o administrador público utilizará o bom senso, a proporcionalidade, que é necessidade barra adequação, e essencialmente a reserva do possível. O que é possível fazer com determinada verba, com determinado recurso. Então, nós estudamos os princípios da Seguridade Social. Vamos agora comparar os dois grandes segmentos da Previdência Social, os dois grandes modelos e regimes. Eu tenho, de um lado, a Previdência Pública e, de outro lado, a Previdência Privada. Vamos fazer uma comparação? Em comum, a pública e a privada, ambas são contributivas. O aluno poderia até fazer um quadro resumo: do lado esquerdo, a Previdência Pública, do lado direito, a Previdência Privada. Fica em termos de memorização melhor. Mas, numa visão geral da aula, nós temos que saber: só recebe aposentadoria quem paga. Falam que não existe almoço de graça, muito menos aposentadoria. Tem que haver contribuição. Agora, a Previdência Pública é compulsória. Ou seja, exerceu atividade remunerada, tem que contribuir, querendo ou não. Lembre-se da ideia de que ela é solidária. Temos essa visão do todo. Enquanto a Previdência Privada é facultativa. Dou um exemplo aqui. Algum telespectador, algum aluno é empregado público, ou seja, de uma empresa pública. Ele pode ou não vincular-se à Previdência Privada, aquela Previdência facultativa. Agora, a Previdência Pública, ela é compulsória, não há escolha. Nós vamos ter que contribuir. A Previdência Privada, ela pode ser aberta ou fechada. Aberta é aquela que você vê em qualquer propaganda de televisão: faça previdência, pense no seu futuro. Você vai até um banco ou uma seguradora e faz uma previdência, paga um valor por mês. Ou a previdência fechada é aquela unicamente para certos empregados de determinadas empresas. Nós temos, dentro da nossa visão agora de previdência pública, que falar sobre os três regimes e focar no tema da nossa aula. Nós temos um regime de previdência de servidores públicos na União, regulado pela Lei 8.112. É um tema para o direito administrativo. Temos a previdência dos militares e temos a previdência do regime geral da Previdência Social. Eu faço uma brincadeira que o pior local num campo de futebol é sempre a geral.
Isso nós podemos ver pelas médias, né, isso, de aposentadoria. Numa previdência do regime geral, a média passa um pouco de um salário mínimo. No serviço público, as médias são maiores dentro desse valor de aposentadoria. Então, nós temos o regime geral da Previdência Social. E o nosso tema agora passa a ser discutir quais trabalhadores estão dentro do regime geral da Previdência Social. A regra primeira e fundamental, regra número 1, podemos anotar, podemos relembrar, exercer atividade remunerada. Exercer atividade remunerada não abrangida por outro regime. Exercer atividade remunerada não abrangida por outro regime. Toda vez que você exerce atividade remunerada não abrangida por outro regime, você está protegido pelo regime geral da Previdência Social. Exemplo, taxista. Ele exerce atividade remunerada. Segundo caso, mesmo sendo de outro regime, exerce outra atividade remunerada. Posso dar um exemplo? Servidor público de dia e taxista à noite. Ele terá duas vinculações. Poderá ter duas aposentadorias. Vamos ver mais à frente dúvidas sobre isso. Uma aposentadoria do regime geral e outra aposentadoria como servidor público. Terceiro grupo, parlamentares. Temos uma ideia que os parlamentares têm regalias, privilégios. Não é essa a nossa matéria. Mas em termos de previdência, os parlamentares, eles estão vinculados ao regime geral da Previdência Social. O senhor deputado, o senhor senador, vai se aposentar da mesma forma de nós, daqueles que trabalhamos em empresas privadas. Então, não há nenhum privilégio com relação a isso. Nós temos ainda as pessoas que voltam a trabalhar. Por incrível que pareça, os aposentados, quando retornam à atividade, voltam a ter que contribuir. Então, aposentado, retornou, volta a contribuir. Então, a regra é, exerceu atividade remunerada, necessariamente está vinculado à Previdência Social. Temos agora um novo tema. Nós temos que discutir os grupos de segurados, ou seja, a classificação de cada um dos segurados. Vamos então falar sobre os tipos de segurados. Vamos ver se ficou alguma dúvida sobre os nossos temas anteriores. Vamos lá, caros alunos. Meu nome é Gleito Carvalho, sou bacharel em Direito. Queria saber sobre, agora, no atual governo, os aposentados têm que contribuir pela Previdência Social. Queria saber como isso funciona. A sua pergunta tem uma relevância enorme. É uma dúvida que todos nós temos. O aposentado que tem que contribuir é o aposentado do serviço público, não o aposentado do regime geral de Previdência Social. Claro, vamos discutir como é regra de equidade, de justiça, se é justo alguém que tenha uma aposentadoria de 10, 15 mil reais contribuir. Não é o papel nosso, mas a priori pode ser, porque o princípio é solidariedade. Aquela pessoa que tem uma remuneração maior, que tem uma aposentadoria maior, deve, e que pese já tenha feito muito para o país, dar um pouco mais de sacrifício, fazer um pouco mais. Então, na verdade, a contribuição não é para todo e qualquer aposentado. A contribuição é para o aposentado do serviço público que receba acima do teto máximo da Previdência Social.
Ou seja, aquele que está aposentado pelo regime geral, pelo regime do INSS, tem que contribuir. Ficou mais alguma dúvida? Então, seguindo. Nós temos, então, dentro da ideia de segurado, várias relações de trabalho que vão levar a relações previdenciárias. Então, vamos começar por aqueles que todos nós conhecemos. O primeiro trabalhador chama-se trabalhador empregado. Não é o caso aqui de aprofundarmos na disciplina de Direito do Trabalho, mas temos que lembrar que tem que ter não eventualidade, onerosidade, subordinação e pessoalidade. Quem é empregado no Direito do Trabalho é empregado na Previdência Social. Agora, nós temos no Direito do Trabalho ainda o trabalhador avulso, aquele que trabalha como estivador, com a intermediação do sindicato ou órgão gestor de mão de obra, também será segurado avulso. E temos a principal dúvida, o chamado na Previdência de contribuinte individual. Gente, contribuinte individual é aquele que paga com o carnê, é o trabalhador autônomo, aquele que trabalha por conta própria. Gente, por conta própria é a palavra-chave. Se nós falarmos por conta própria, vamos falar numa visão que não é jurídica, autônomo. Essa expressão é perfeita no direito do trabalho. Mas agora, na disciplina Direito Previdenciário, autônomo e empresário não existem. Aqui é chamado de contribuinte individual. Contribuinte individual é aquele que trabalha por conta própria. E vai ter uma diversidade de direitos. Temos ainda o empregado doméstico, que é aquele que trabalha, para pessoa ou família em atividade não lucrativa. Temos que relembrar, se alguém trabalha na casa de outrem, mas está fazendo aquilo ali e aquela pessoa está tendo lucro, deixou de ser um trabalho doméstico e passou a ser um emprego normalmente. É a mesma relação. Não se esqueça, empregador é aquele que contrata e empregada, o empregado doméstico é aquele que trabalha. Tem que pagar no carnezinho da Previdência. Ou seja, tem que comprovar o recolhimento. Isso vai ser relevante mais à frente, teremos dúvidas específicas nas nossas próximas aulas, que são aulas que trabalham os benefícios previdenciários, se você tem direito ou não, caso a sua empresa não recolha. Caso o seu empregador não recolha, você tem direito, porque você é um trabalhador empregado. E temos um outro tipo de contribuinte, que é um contribuinte que trabalha na zona rural ou pescador artesanal. Aquele que explora a terra em regime de economia familiar, aquele pequeno produtor que trabalha no campo, ele tem proteção previdenciária na condição de segurado especial. E ele contribui de forma totalmente diversa dos outros. Por quê? Ele contribui não pagando um valor fixo. Ele contribui pelo percentual com 2% da receita bruta das mercadorias vendidas. Semestralmente ele faz um recolhimento. Então, o segurado especial, ele vai ter direito a um salário mínimo e ele tem que comprovar essa atividade e essa contribuição. Claro, alguns autores indicam que esse benefício é um benefício assistencial. Não é verdade, porque se existe contribuição, mesmo que seja uma contribuição fora dos padrões normais de um empregado, daquele que recebe remuneração todos os meses, nós temos o caráter contributivo. Dentro dessa nossa visão de seguridade social, nessa nossa primeira aula, o nosso próximo tema são as bases e a teoria geral do direito previdenciário. Vamos agora discutir a teoria geral,
apresentar a teoria geral. Mas antes, como nós estamos fazendo, vamos voltar para os nossos alunos e verificarmos se existe alguma dúvida. Alguma dúvida? Algum colega gostaria de indicar alguma dúvida? Meu nome é Ayrton Magalhães, eu sou estudante da FORJ de Direito, estou no 4º semestre. E a minha pergunta é o seguinte: você fez um comentário que os trabalhadores rurais, eles têm um teto máximo de 2% de seus vencimentos para pagar o seu INSS. O trabalhador individual, ele tem esse percentual, um teto máximo, um teto mínimo? Qual seria esse percentual? Eu acho que a pergunta do colega é ótima e nos permite aqui, a partir desse gancho, darmos uma visão geral de como que os trabalhadores contribuem. Vamos reforçar um pouco a ideia do segurado especial. O segurado especial, ele paga pela receita bruta daquilo que ele vende. Vai ser um valor menor, 2%. Agora, o contribuinte individual, ele paga 20% da sua remuneração até o teto máximo da Previdência, que é em torno de R$3.000. Então, quando você chega para fazer uma conta de recolher R$600 para a Previdência, acaba que os contribuintes individuais, eles não conseguem recolher por esse valor. Agora, empregado, ele recolhe 11%, até 11%, as alíquotas são 8, 9 ou 11, ele recolhe até 11%, e a empresa recolhe mais 20%. Ou seja, quem trabalha em empresa, quando assina a carteira, por isso que se diz que a informalidade é algo prejudicial à Seguridade Social, porque o recolhimento que é feito à Previdência no salário de R$1.000 é R$310, 31%. Agora, se fosse um recolhimento de um trabalhador autônomo, ou seja, contribuinte individual, seria apenas de 20%. E nós temos algumas exceções que o contribuinte individual pode optar para renunciar a alguns benefícios e contribuir apenas com 11%. Ou seja, a sua contribuição depende da sua vinculação à Previdência. Empregado recolhe até 11%, 8, 9 ou 11%, regra geral 11%. Contribuinte individual recolhe 20% da remuneração, até o teto máximo. O valor mínimo, conforme a pergunta, será o salário mínimo. E o valor máximo, o teto máximo da Previdência Social. Por essa regra, ninguém na empresa privada receberá, em tese, mais do que em torno de R$3.000. Porque se eu contribuo por R$3.000, vou me aposentar com R$3.000. Sala da dúvida, tivemos uma visão geral desse tema aí. Vamos seguir na teoria geral do direito previdenciário e nós temos que falar sobre alguns tópicos para entrarmos e estudarmos cada um dos benefícios de uma maneira mais detalhada. Vamos falar sobre alguns institutos que são fundamentais. Primeiro, dependente. A Previdência Social, nós temos dois beneficiários: segurados e dependentes. Segurados, nós já falamos: empregado, contribuinte individual, avulso, segurado especial, trabalhador doméstico. E dependente. Agora, precisamos ver qual o conceito de dependente. Será que o seu sobrinho é? Será que eu posso deixar a minha pensão para o neto? Posso? Para o neto, sim? A gente vai ver que não. Que desde 1995 não podemos mais deixar a pensão para o neto. Tem alguns que ainda recebem na legislação anterior. E vamos esquecer, vamos lembrar, que aqui é regime geral, empresa privada. Vamos falar um pouquinho sobre dependente. Vamos falar um pouquinho sobre dependentes no final dessa primeira aula. E aí nós fechamos segurados e dependentes, ou seja, os dois beneficiários. Gente, nós temos três classes: primeira, segunda e terceira classe. Na primeira classe estão cônjuge /
companheiro ou companheira, não é isso? Cônjuge aí, companheiro ou companheira. Quer dizer, casamento e união estável não tem menor diferença na Previdência Social. E filhos? Agora, detalhe, filhos até 21 anos. Chamo a atenção, não existe na Previdência essa história de faculdade até 24 anos. Filhos até 21 anos. Detalhe, primeira classe não precisa comprovar dependência econômica. Mesmo que a esposa ou marido, companheiro ou companheira, ganhem bem, eles têm direito à pensão por morte. No caso do outro falecer. E o filho até 21 anos ou até a sua emancipação. Primeira classe não comprova dependência econômica. Segunda classe. Segunda classe estão os pais. Ou seja, pai e mãe. Tem que comprovar dependência econômica. Aí eu sempre brinco. Por que que toda mãe chora muito no casamento do filho? Porque quando o filho casa, ela passou a ser segunda classe. Ela era primeira classe. Por quê? Como o filho não tinha esposa e não tinha filhos, no eventual falecimento do filho, a mãe receberia, desde que comprovasse dependência econômica. Quando o filho se casa, a mãe recebe? Não, porque tem a esposa. No casamento do filho, a mãe tem que ficar triste. Por quê? Automaticamente, ela passou, ao menos na Previdência Social, a uma posição subalterna. Ele deixou de ser o filhinho da mamãe. Não existe mais essa hipótese. A esposa vai estar na frente. E a terceira classe são irmãos. Agora, o irmão só recebe se nós não tivermos cônjuge, filho e pais. E os irmãos também têm que comprovar dependência econômica. Gente, a dependência econômica, ela pode ser parcial. Ela se prova por diversos documentos. Tomem cuidado no exercício da advocacia, no dia a dia, em provas, na nossa vida. Gente, guardem os documentos. Uma foto pode ser prova. Cartas podem ser provas. Notas fiscais comprovando que seu filho pagava as contas. Qualquer documento. O contrato de locação da casa que você mora no nome do seu filho. Gente, claro, a Previdência Social, ela trabalha com dor. Ela serve para minimizar a dor, principalmente num caso como esse, no caso de morte. E, antes de passar uma visão geral de toda a primeira aula, eu gosto sempre de lembrar a súmula 310 do STJ, que ela diz que a ex-mulher tem direito à pensão por morte caso comprove dependência econômica superveniente. Então, é muito importante para a segurança, na hipótese de uma nova relação, que se resolva bem isso, que se acerte o valor da pensão, se vai se pagar pensão, que não se pague a pensão que não seja dentro da indicação da sentença judicial, porque a pessoa pode estar gerando um problema para os seus filhos no futuro, para a sua atual companheira, ou a sua atual esposa, ou seu atual esposo. Ou seja, se não tivermos essa visão clara desse cuidado com o futuro, nós estaremos tendo um problema. Vamos passar então uma revisão do que nós falamos nessa aula, para que nós tenhamos toda a conexão. Começamos a falar da origem histórica da Seguridade Social. Para lembrar disso, basta lembrar, melhor previdência temos muitos filhos. Por quê? Começou em Roma com pater familiae, ou seja, quem tinha filhos tinha proteção total. Evoluímos dentro do mutualismo, evoluímos na Alemanha, criando o nosso modelo de previdência social. No Brasil, começamos na Guerra do Paraguai, com proteção aos militares. Tivemos a Lei Eloy Chaves, que é o patrono da Previdência Social. Tivemos
a Seguridade Social, Previdência Social como um direito fundamental da pessoa humana. Tivemos a Constituição de 88, que criou o sistema de Seguridade Social. Seguridade Social, tecla SAP. Relembrando, nessa passada final. Saúde, assistência e previdência. Tivemos uma pergunta sobre o conceito de assistência social, amparo social. Não precisa ter contribuição. Não precisa ter contribuição. E idoso, 65 anos. Qualquer deficiência que não dê condição da pessoa trabalhar e nem ter mantida a sua subsistência por sua família. Vimos também que a saúde ela é universal. Todos nós temos direito. Vimos também que a Previdência Social tem dois regimes. Um regime público e um regime privado. Regime privado facultativo e o público compulsório. Temos 3 regimes públicos. Geral, que é a nossa matéria. Quem trabalha em empresa privada, não é isso? Que em tese é o regime que tem os menores valores de aposentadoria. E que nós temos uma diversidade de pessoas que estão vinculadas a esse regime. Quem exerce atividade remunerada está vinculado a esse regime. Se não está pagando é um outro problema, mas está vinculado ao regime de previdência social. A partir das perguntas dos nossos alunos, nós relembramos que os aposentados da Previdência Social, regime geral, não pagam, mas pagam os aposentados do serviço público. A partir de perguntas dos nossos alunos aqui, tivemos a oportunidade de ver essa variedade de contribuições. Temos contribuições que podem variar a partir de um salário mínimo até o teto máximo, em torno de R$ 3.000. Claro, não haverá benefício, regra geral, vamos ver as exceções, menor que um salário mínimo. Não teremos benefícios acima do teto da Previdência Social. Fechamos essa nossa primeira aula dando a ideia de dependentes. Nós temos 3 classes: cônjuge, companheiro e filhos, temos os pais, temos os irmãos. O e-mail nosso, para lembrar, mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta, saberdireito@stf.gov.br. Gostaria de convidá-los para as próximas aulas, convidá-los para a nossa segunda aula. E na nossa segunda aula, nós vamos abordar a ideia de carência, vamos falar o que é qualidade de segurado, ou seja, quem é que tem direito. E vamos começar a falar dos benefícios previdenciários. O nosso e-mail é saberdireito@stf.gov.br. Continue conosco.